Olá pessoal, bem-vindos ao canal de dicas e tutoriais da Isadora. Continuando com a nossa série especial aqui dos tutoriais do ArcGIS sobre as ferramentas de geoprocessamento, hoje a gente vai falar do Union e vamos usar o Union a partir do ArcToolbox, tá joia? Não se esquece também, se ficar com alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão, deixe um comentário, isso vai ajudar bastante a divulgação do tutorial. E todos esses vídeos estão organizados lá nesse site, você pode se inscrever no canal também, se você ainda não for inscrito, e clicar no sininho. O Union, para mim, é uma ferramenta que mistura outras duas que a gente já viu aqui nos tutoriais. Inclusive, se vocês não assistiram, clica aqui em cima, que está toda a série dos tutoriais das ferramentas de geoprocessamento, tá? Então, como eu estava falando, o Union, para mim, ele mistura o que faz o Merge com o que faz o Intersect. Eu coloquei aqui as imagens padrão do Help, mas eu acho que vocês só vão conseguir entender na hora que eu mostrar o exemplo prático. Vamos lá? Vamos supor que você tem dois arquivos do levantamento de uso do solo de uma propriedade ou de uma área de estudo qualquer sua. Então, você tem esse levantamento lá do ano 2000 e tem o mesmo levantamento referente ao ano 2010. Eu vou clicar aqui e vocês vão ver a diferença entre os dois. Tá. O que aconteceu em 2010, então? Além de eu ter mudanças no uso do solo, então eu tenho manchas novas de campo antrópico aqui, a minha área em 2010, que foi amostrada, é maior do que a área que foi amostrada em 2000. Olha só. Vou colocar 2010 de novo. Eu vou até deixar um dos dois aqui mais transparente para vocês conseguirem ver a diferença. Então, eu vou lá em propriedades e vou deixar aqui um pouquinho transparente para vocês conseguirem ver a diferença entre os dois. Olha lá. Então, eu tenho áreas novas, né? Eu tenho uma área maior aí no meu levantamento em 2010, além de algumas mudanças no uso do solo entre 10 anos aí. E vamos supor que você queira, então, fazer a junção nos dois shapefiles para poder comparar esses 2 anos. Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas é muito fácil, é só eu usar o Intersect. Só que se você usar o Intersect, ele só vai trazer como resposta para você aqui as áreas que se sobrepõem, ou seja, essas áreas que foram acrescidas no estudo em 2010, elas não vão sair no seu shapefile final. Então, o Intersect não te serve. Aí você deve estar pensando assim, então é fácil, é só eu fazer o Merge, porque aí o Merge vai juntar os dois shapefiles. E o Merge também não vai ser a solução para o seu problema dessa vez. A solução é usar o Union. Então vamos lá, como é que eu posso acessar o Union? Eu posso vir aqui em Geoprocessing Union, ou vou mostrar para vocês aonde que fica essa ferramenta no ArcToolbox. Eu abro o ArcToolbox e aí eu encontro a ferramenta aqui, ó, em Analysis Tools, Overlay, Union. Dou 2 cliques e ele abre a janela para mim da ferramenta. Mesma coisa se eu tivesse acessado por aqui, tá certo? Vou esconder o Help aqui para a gente ver o que está acontecendo lá no mapa. E aí o uso dessa ferramenta é bem parecida com as outras que a gente já viu nos tutoriais passados. Eu tenho que colocar aqui as minhas feições de entrada, então eu posso selecionar pela lista aqui, ou posso arrastar uma de cada vez ou as duas ao mesmo tempo. A parte mais importante, então, eu preciso colocar o nome da minha feição de saída e o local onde isso vai ficar salvo. Então, eu vou salvar lá na minha pasta dos tutoriais e vou dar o seguinte nome: uso do solo 2000-2010. Clico em Save. E aí, aqui ele pergunta para mim quais os atributos, então, que eu quero ligar. Se eu quero todos ou se eu quero ignorar as colunas, aquelas colunas que tem o identificador do ArcGIS. Eu gosto de usar sempre todas elas, tá certo? É só dar um OK. O programa executa e super rápido, porque a minha área de estudo é muito pequena, né? Olha lá como ele fez. Então, vou fechar aqui vou fechar o ArcToolbox para a gente poder ver. Então,
ele tá tudo da mesma cor, porque falta eu colocar aqui a simbologia pelas classes, né? Mas ele juntou, então, ele fez como faz o merge. Ele juntou as duas áreas, a área de 2000 com a área de 2010. Para vocês entenderem um pouco agora o que ele fez com os atributos, a gente precisa olhar as tabelas de atributos. Então, eu vou abrir aqui a tabela de atributos do uso do solo de 2010, e vocês veem que eu tenho uma coluna chamada tipo, e vou abrir a tabela de atributos do uso do solo de 2010. Ah, a outra era 2000, desculpa, falei errado. Eu tenho a mesma coluna tipo, tá certo? Quando eu uso o merge, o que ele ia fazer? Ele simplesmente ia juntar estes atributos aqui quando eles fossem iguais e assumir um deles, tá certo? Quando eu uso o union, ele faz um pouco diferente. Então, vamos abrir a tabela lá do uso do solo do meu union. A tabela de atributos deste meu shapefile novo, então, ele apresenta duas colunas, a coluna tipo e a tipo 1. Se eu tivesse usado mais de um shapefile, né, mais de dois shapefiles, desculpa, ele teria tipo 2, tipo 3 e assim por diante. A ordem aqui dessas colunas vai depender da ordem que você deixou os seus shapefiles lá naquela hora que você fez que você usou a ferramenta, tá certo? Eu sei que essa coluna tipo 1 aqui é a herdada do meu shapefile do uso do solo de 2000. E essa coluna tipo é a que foi herdada do meu shapefile do uso do solo de 2010. Então, para facilitar o meu cérebro, eu já vou alterar o alias aqui. Então, vou escrever tipo 2010 e aqui tipo 2000. Aí não dá bug no cérebro, né? Bom, vocês podem perceber então que eu tenho 3 áreas, vou ordenar aqui para ficar mais fácil de selecionar. Eu tenho 3 áreas que não tinha nenhum uso do solo em 2000, mas apresentava aí uma classe de uso do solo em 2010. Quais áreas são essas, você acha? Deixa eu arrastar minha tabela. São exatamente aquelas áreas onde a minha área de estudo aumentou. Então, o que a tabela de atributo diz para mim? Que em 2000 eu não tinha nada, não fazia parte da minha área de análise, e em 2010 eu tenho esse tipo de vegetação. Algumas áreas também, especificamente aquelas áreas de campo antrópico, elas mudaram, olha só. Em 2000, eu vou mostrar aqui, deixa eu limpar minha seleção, que fica mais fácil. Em 2000, eu tinha floresta ombrófila densa submontana. Em 2010, a área já estava coberta com campo antrópico. A mesma coisa para esta outra área aqui. Vou arrastar a tabela e vocês vão ver. São 2 áreas novas que foram abertas aí de campo antrópico dentro da minha área, tá? Eu poderia, inclusive, vou fazer bem rapidinho aqui, criar uma tabela de atributo, tá? Mudança no uso. E aí eu faço o seguinte, eu vou selecionar por atributos, eu quero selecionar todas aquelas em que o tipo é diferente do outro tipo do outro ano. E dou um apply, ele vai selecionar para mim todas as feições que apresentaram alguma mudança. E aí eu preencho aqui, então, e posso vir aqui, inverter a minha seleção e preencher tudo com o mesmo uso, sei lá, sem mudança. Dou um OK. E aí eu posso usar isso, inclusive, na minha simbologia. Eu vou lá, peço para a simbologia por quantidade, e vou na minha coluna nova, mudança de uso. Então, eu posso colocar assim, ó, em vermelho as áreas onde teve mudança no uso do solo, e em verdinho as áreas onde não teve mudança no uso do solo. Bingo! Olha lá, então eu consigo ver as áreas onde teve mudança no meu uso do solo,
se eu clicar no Identify, eu vejo lá, então, ó, esta minha área aqui, ela era floresta ombrófila densa submontana e passou a ser vegetação secundária em 2010, ou seja, provavelmente uma área que teve um desmatamento aí e está em regeneração. Esta outra área aqui, então, era floresta ombrófila densa e passou a ser campo antrópico, ou seja, uma área que está sendo usada. Esta outra área aqui no cantinho, ela não estava na minha área de estudo em 2000 e passou a compor a minha área de estudo em 2010 aí como vegetação secundária. É isso aí, pessoal. O Union é isso, então. Ele mistura o que faz o Intersect com o que faz o Merge. E dependendo do que você precisar para a sua análise, essa vai ser a ferramenta ideal. Na semana que vem, a gente ainda tem que ver como usar o Union aqui a partir da barra de edição. E aí a gente vai ver como essa ferramenta fica diferente ainda, tá certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial dessa semana e fica ligado aí no canal, porque ainda falta eu ensinar outras ferramentas importantíssimas de geoprocessamento, tá bom? Não esquece, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like aí no vídeo e deixa um comentário aqui embaixo, pede vídeo novo, deixa a sua dúvida, tá legal? Um beijo!